Mas no fim dos 6 meses, os doutores vieram, o oncologista veio e me disseram quão surpresos eles estavam, quão bem eu tinha me saído, porque eles não tinham esperado que eu sobrevivesse. É interessante quando você está passando por tribulações e não é um cristão. Quando tudo isso começou, quando eu quebrei meu pescoço, eu não tinha esperança, eu queria morrer. Eu não podia suportar o pensamento e passar o resto da minha vida numa cadeira de rodas e ser sedentário. Eu me lembro de ter dito vez após vez: por que eu? Por que eu? Meus pensamentos tornaram-se então para um Deus que eu não conhecia, e eu amaldiçoei. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas eu não conhecia essas palavras. Eu não pensava que era uma pessoa ruim, talvez um pouquinho egoísta, mas no geral, uma pessoa boa. Nunca me tinha vindo o pensamento de ter causado a própria destruição. E daí se eu tinha bebido um pouco enquanto dirigindo? É minha vida, não é mesmo? Eu não devo explicações para ninguém pelas minhas ações. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 23, 29. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as feridas sem causa. Mas eu não conhecia essas palavras. Hoje eu posso olhar para trás e perceber que foi minha própria escolha, meu próprio curso de ação que trouxe as circunstâncias e causaram um acidente. O câncer, acredito que foi um chamado de Deus para me acordar, para me ajudar a perceber que eu precisava dele. Muitos doutores acham incrível tudo que eu já passei, e quando contemplo minha história médica, eles dizem que eu tenho muita sorte de estar vivo, e eu já sei disso. Eu sou tão agradecido de que, através da sabedoria de Deus, ele me levou a enxergar como é que ele trabalha. Agora, durante o tempo em que eu estava recebendo quimioterapia, eu ainda não era cristão, nem estava indo para a igreja. Quando eu saí do hospital, eu me lembro de ter feito apenas uma pergunta, que foi: o que é que eu posso comer? E os doutores falaram: tudo o que você quiser. Gênesis 1, 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Os doutores nunca me contaram isso. E assim, quando eu deixei o hospital, tudo que chegava em minhas mãos eu comia. Eu ganhei peso rapidinho. Mas isso se estabilizou depois de 2 ou 3 semanas e continuou o mesmo. O hospital militar fez com que eu voltasse a cada trimestre para verificar os níveis do sangue e ter certeza que o câncer não voltou. Então, eu o fiz. Foi tudo bem por um ano, mas aí eu comecei a cansar-me facilmente. Eu sabia que o câncer tinha voltado. Um teste de sangue confirmou meu medo. O que fazer agora? O oncologista recomendou o seguinte curso de ação imediata: outros 6 meses de quimioterapia com radioterapia. Eu falei para o doutor que eu precisava de tempo para pensar. Meu treino na Marinha Americana, na posição de técnico de míssil, me abriu os olhos com relação à radioterapia. Eu estava determinado a não sofrer mais 6 meses de quimioterapia e absolutamente nenhuma radiação. Havia de ter algum método alternativo. Então comecei a procurar. Eu descobri que havia muitas alternativas, mas eram elas verdadeiras? Algumas pareciam ridículas, mas outras não podia acreditar. Tiago 1:5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Mas eu não conhecia essas palavras. E eu acabei telefonando para uma tia que cuidou de mim quando eu era criança. Uns amigos nossos da igreja nos falaram de um programa que uma amiga deles estava conduzindo para pessoas com câncer. Eu decidi ligar e ver o que eu poderia fazer para ele participar desse programa. Nós ligamos para a senhora em Pensilvânia e ela disse que não poderia ir à Flórida para aplicar os tratamentos nele, mas ela disse que ela nos daria o programa
e deixaria o Greg fazer na nossa casa, porque alguém tinha que estar com ele. E daí nós contactamos uma senhora em Winter Park que tinha passado pelo programa. E então nós a visitamos e depois o Greg ficou conosco e acho que por mais ou menos umas 2 semanas. E depois nós o pusemos esse programa de purificação que essa senhora nos tinha ensinado. Esse programa pelo qual ele passou era só um programa de purificação onde ele tomava muita água. Tinha que tomar muita água. Mesmo, ele estava se inundando. E eu me lembro ele falando no segundo dia, dizendo, sabe, eu costumava ir para a cama às 8h30, porque eu estava sempre tão cansado, e agora são 10 horas e eu ainda estou bem alerta. Estava dando muito certo para ele. E ele continuou nesse programa por 13 dias. E depois disso ele estava se sentindo muito melhor, mas eu não sabia nada de como fazer para tratar câncer. Eu não sabia de nada de como ou o que seria bom para ele fazer para ajudar a acabar com o câncer. E então, alguns amigos falando com a gente a respeito de Youth Pines. É com prazer que digo bem-vindos a Youth Pines. Logo atrás de mim está o nosso centro de estilo de vida construído em 74. E este é um centro de estilo de vida cristão. Acho que você podia dizer que o nosso centro é como se os outros, mas com ênfase cristã nos aspectos espirituais que ensinamos. E nós usamos remédios naturais, massagem, ervas medicinais, junto com técnicas preventivas que a gente ensina às pessoas. Então eu fui para o Youth Pines, no Alabama. Tudo que eu sabia é que eles tratavam câncer naturalmente. Que procedimento eles usavam para tratar câncer eu não sabia. E para dizer a verdade, se eu soubesse mais, provavelmente eu teria decidido não ir. Por quê? Se eu dissesse que você pode vencer o câncer com dieta, ervas medicinais e banhos quentes, você acreditaria em mim? 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Surpreendente, mas eu não conhecia essas palavras. Quando cheguei lá, comecei a ter dúvidas, porque eu esperava encontrar um hospital, um tipo de clínica quando chegasse lá, mas não encontrei nada disso. Depois de falar com alguém, quando cheguei lá, e olhar ao redor, eu decidi ficar por uma semana. Era para ser uma sessão de 3 semanas, mas eu falei para mim mesmo, eu fico por uma semana, e se não melhorar, eu vou embora. Mas se melhorar, eu continuo a ouvir o que eles falam e acaba o programa. O tumor que eu tinha quando cheguei tinha o tamanho de uma bola de beisebol. Estava mais ou menos no canto inferior esquerdo da minha barriga. Para minha surpresa e grande alegria, ao final da primeira semana, o tumor tinha quase totalmente desaparecido. Eu conseguia andar. Eu estava me sentindo com a maior energia que eu já tinha tido depois do acidente. Eu decidi ficar e aprender tudo que eu pudesse e eu completei as 3 semanas de estada. Eu descobri respostas para muitas perguntas que eu tinha e comecei a perceber o verdadeiro propósito da vida. A informação que eu estava recebendo sobre alimentos. Ele aprendeu a cozinhar e eles o puseram num programa. Sobre como cuidar do meu corpo. Remédios naturais que deveria usar. As 8 leis naturais de saúde. Eu estava aprendendo tudo isso. E ao fim das 3 semanas, o tumor tinha totalmente desaparecido. Eu estava andando 8 quilômetros, a maior quantidade desde ter quebrado o pescoço. Eu estava me sentindo tão bem e cheio de energia. Eu percebi então que Deus estava me dirigindo. E durante aquelas 3 semanas, sim, eu aprendi a respeito do Senhor. E como Ele ouve as nossas orações. E embora eu não estivesse orando em voz alta, eu acho que no fundo do meu ser eu estava pedindo por ajuda. Eu queria ficar no Youth Pines. Então eu perguntei se podia, mas eles não me deixaram. Então eles pediram que eu fizesse como os 2 endemoniados mencionados na Bíblia, que agora estava se transformando na minha fonte de poder. Num livro chamado Desejado de Todas as Nações, página 322, nós lemos, e aqui está falando sobre os 2 endemoniados,